CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Mais um sábado com o CBN e as dicas do chefe, o chefe Juarez Campos aqui, trazendo mais uma delícia de receita para você ligado na rádio que toca notícia. Bom dia, chefe Juarez. Bom dia. E aí, tudo bem? Você está ficando especialista em cozinha, hein, cara? Não é? Toda semana a gente está aqui agora, né? É verdade. Chefe, qual que é a dica de hoje para os nossos ouvintes? De maneira que vai esfriando, eu começo a colocar umas receitas que ficam boas para inverno, né? Opa! E a de hoje é um risoto. Risoto, eu falo sempre que risoto, quando eu estudei na Itália, era comida de gente pobre. Depois que virou coisa de restaurante sofisticado. E no fundo, o risoto é um mexido metido a besta, né? Mas você sabe que quando a gente falava em gastronomia capixaba, só imaginava a moqueca, a torta, nem a garopa salgada o pessoal fala, né? Mas principalmente a moqueca. Hoje a gastronomia capixaba é muito, muito, muito mais do que isso, né? Que além de ter essa gastronomia capixaba maravilhosa, que a gente já conhecia, que é a do litoral, hoje nas montanhas nós temos não só tanto o lado de Santa Teresa quanto de Venda Nova, e até mesmo no interior do estado, nós temos não só restaurantes muito bons, como produtos e produtores, assim, fantásticos, que às vezes só tem aqui, não tem nem na Itália, né? Olha. A colônia italiana, principalmente a colônia italiana, eles têm feito um trabalho de agroturismo muito bem feito, e isso a gente tem que agradecer o Sebrae, tem que deixar bem claro isso, que orientou esses caras, levou para a Itália, levou para todo lugar. E o Resteia, que esse é o risoto de Resteia com tomate cereja, socol e rúcula. Socol só tem aqui, né? Na Itália tem alguma coisa parecida, chamado capocolo, o socolo, mas o socol mesmo, do jeito que é feito no lombo, só tem aqui. Porque o ossocolo é feito com o copalombo, aquela parte da carne vermelha do pescoço. Aqui também a gente já encontra. E o Resteia, na verdade, na Itália chama escarmozza, que é uma mussarela defumada. Esse Resteia é um Resteia defumado sensacional, produzido por um produtor nosso aqui de Venda Nova do Imigrante, que é um negócio de louco ela. Então eu resolvi juntar dois produtos da região e fazer um risoto. Gostinho Então, de região serrana, então, chefe. Exatamente, de região de Venda Nova. Todos dois são de Venda Nova. O agroturismo, Venda Nova é a capital brasileira do agroturismo, né? E o risoto é um prato muito simples, mas ele precisa de algumas coisas. Primeiro que ele tem que ter um arroz apropriado. Não pode ser são qualquer três arroz, tipos, né? Exatamente, são 3 tipos de arroz. Um chama arbóreo, outro carnaroli, outro vialone nano. Não é mais comum o arbóreo. Por quê? Porque esse arroz ele tem uma propriedade muito grande. Ele tem a propriedade de absorver o caldo que você vai colocando nele. Se você seguir a técnica correta, ele vai absorvendo o caldo. E vai colocando, ele tem muito amido, e ele vai colocando o amido para fora. Ele vai trocando o amido que ele tem dentro dele pelo caldo que você vai colocando. Então ele incha, praticamente dobra de volume e fica cheio com o caldo, né? Então um caldo bem feito dá um sabor sensacional no risoto. E ele bota o amido para fora que dá cremosidade ao risoto, ou seja, não se coloca creme de leite em risoto, a cremosidade é do próprio amido, né? Então esses 3 arrozes fazem isso. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é a técnica. Existe uma técnica italiana que você tem que seguir para fazer o risoto, é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos usar 320 gramas de arroz arbóreo, porque são para 4 porções. A gente calcula, quando o risoto é prato único, 80 gramas por pessoa. Agora, quando ele é um acompanhamento de alguma coisa, que não é comum na Itália o risoto não acompanha nada, ele é puro, mas aqui no Brasil as pessoas gostam de uma carne com risoto. Aí você calcula metade, 40 gramas. Um maço de folhas de rúcula, a gente corta ela em tirinha, 200 gramas do queijo Resteia, em cubinhos. O Resteia defumado, existe o Resteia defumado e o Resteia sem ser defumado. Esse é o que a gente acha lá em Venda Nova, né? Venda Nova. Acha nos supermercados aqui também. Esse produtor, ele também fornece aqui nos supermercados. 200 gramas de socol, em tirinhas médias também.
Hoje você tem os 2 produtores de Socol lá em cima. 4 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de parmesão ralado, um bom parmesão. Esse produtor de queijo do Resteia também tem um bom parmesão, mas se você quiser, você pode usar o grana padano. 1,25 litros, mais ou menos, ou 1,5 litros de caldo de frango. Pode ser caldo de legumes, né? É só misturar vários legumes e cozinhar um pouco e peneirar, se tem um caldo de legumes. Beleza. 1 colher de sopa de cebola picada, meia xícara de vinho branco seco, 1 colher de sopa de azeite, 16 tomates cereja cortados em 4, sal e pimenta do reino a gosto. Então, aí vem a técnica. Primeiro, o risoto sempre, praticamente a gente começa assim. 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, e aí você refoga a cebola. Está escrito aí na receita dourar a cebola, mas na verdade não precisa dourar não, é só ela refogar. Tá. Alguém pergunta, não bota alho? Nesse risoto pode, não precisa. Mas num risoto de linguiça, se você quiser colocar alho, não tem problema. Mas os risotos, a maioria, não se coloca o alho. Aí você mistura o arroz, esse arroz não precisa lavar, ele já vem lavado a vácuo, tá? Você abre a embalagem e coloca, e deixa ele tostar um pouquinho. Não é como aquele arroz nosso que você tem que dourar, quase que dourar ele, né? Esse arroz não, é só para você untar ele com essa gordura aí. Aí você adiciona o vinho. Qual a função do vinho? O vinho vai abrir os poros do arroz. Aí quando você bota o vinho, ele evapora, porque vinho amarga, né? Se ele ficar aí. Então ele evapora, você deixa ele todo evaporar. Aí você vai juntando o caldo quente. O caldo tem que estar quente. Aos poucos, não é como o arroz comum que se faz em casa. Você refoga a cebola, o alho, bota o arroz, dá uma refogada nele e bota o dobro de água em relação à quantidade do arroz e deixa cozinhar. Não é assim. O risoto tem que ser aos poucos. Você bota primeiro uma concha, ele absorve, vai botando aos poucos, tá? Esse é o jeito italiano de fazer risoto, né, chefe? Fazer o risoto. Normalmente, o arroz arbóreo, para ele está no ponto com em torno de uns 18 minutos. Com 15 minutos, ele está praticamente pronto. Então, se você não tem experiência em cozinhar, fazer risoto, porque a gente, quando tem experiência, só de olhar para ele, você sabe. Você vai colocando o caldo aos poucos, ele absorve, você vai colocando o caldo, ele absorve, você vai colocando o caldo, ele absorve. Aí você marca no seu relógio 15 minutos. Pode marcar 15 minutos. Quando der 15 minutos, você vai experimentar, você vai ver que ele está al dente. Mas ainda não está totalmente pronto. Aí quando ele estiver al dente, você acrescenta a rúcula, o tomate cereja, desliga o fogo. Aí você junta a manteiga gelada, o resto da manteiga gelada, parmesão, o Resteia e o Socol. O Resteia e o Socol. E mistura e serve. Risoto não espera ninguém. Fez, tem que servir. Por que a manteiga entra gelada, chefe, esse restinho? Porque se você botar ela a temperatura ambiente, a manteiga tem uma parte que é de gordura e proteína nela. Se você coloca nesse produto quente, vai separar a parte de proteína da gordura. O seu risoto vai ficar cheio de óleo, como se fosse a gordura da manteiga, e vai ficar pesado. Se você joga gelado, ela vai, por diferente temperatura, ela vai envolver o grão do arroz sem derreter, entendeu? Vai formar o que a gente chama em química de emulsão, certo? Esse é um dos macetes. Maravilha. E aí, para ficar aquela apresentação bonita, serve o risoto no prato fundo. O risoto pode ser servido em prato fundo ou prato raso, tanto faz, não tem um especificamente não. Tem gente que faz ele num monte, tem gente que espalha no prato, não tem uma especificidade não. Você não precisa informar, né? Você coloca e serve imediatamente. É muito gostoso porque dá o toque ligeiramente adocicado do tomate, com o ligeiramente salgado do Socol, com o defumado do queijo, entendeu? Mas a cremosidade é um risoto muito legal, que é um risoto capixaba, totalmente capixaba. A única coisa que não é aí capixaba é o arroz, certo? E fica perfeito e é muito gostoso. Eu já fiz esse risoto na Itália, já levei os produtos, fiz lá, e eles ficaram encantados. Olha, tá? Maravilha. Porque eles não conheciam Socol, não sabia que a gente produziu o Resteia aqui, e foi muito legal. Bacana. E para acompanhar, chefe? Um vinhozinho tinto vai bem. Não precisa ser um vinho muito encorpado, não. Um vinho italiano mesmo, uva Sangiovese. Botou queijo, botar um vinhozinho vai muito bem no inverno. Né? Um friozinho das montanhas ainda. Exatamente. E um detalhe: se sobrar, você deixa ele esfriar, faz bolinho,
Se quiser colocar um cubinho de queijo mussarela ou de rosteia mesmo dentro, no bolinho, passa no trigo, no ovo, na farinha de rosca ou no panko, leva um pouquinho no freezer, uns 10, 15 minutinhos, e frita imersão, ainda faz bolinho de risoto. Nossa, chama arantini, bolinho de risoto. Arantini porque parece uma laranjinha. Arancia é laranja em italiano. É um costume deles fazer isso lá, chefe? Não é bem deles, não. Isso foi inventado na Sicília. É comida de rua na Sicília. Na Sicília vende o arantini, o bolinho de arroz na rua. Você come assim na rua. Igual vende coxinha aqui, lá vende isso. E em Roma, ele é em forma de croquete. Aí ele já não chama mais arantini. Ele chama, porque na Sicília, eles fazem isso com um risoto de açafrão. Então ele fica amarelinho, igual a laranja, né? Por isso que chama arantini. Agora, em Roma, eles fazem com um arroz do jeito que nós fizemos aí agora, e fazem em forma de croquete. E chama supli ao teléfono. Porque quando você corta ele no meio, o queijo derretido faz aquele fio ligando as duas partes. Fica parecendo aquela brincadeira de telefone que as crianças brincavam com duas latinhas amarradas num fio. Entendeu? Então é comida de rua, é comida de boteco. Hoje praticamente todo restaurante italiano tem um arantini, ele serve o arantini. Uma maneira de aproveitar a sobra do risoto. Maravilha. Para você que ligou agora aqui na CBN, não precisa ficar preocupado se você pegou a receita do chefe Juarez no final. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, no cbnvitoria.com.br, ou então em qualquer tocador de podcast, é só você procurar por CBN e as dicas do chefe, que vai estar lá a receita do risoto de resteia, tomate cereja, socol e rúcula. Mais capixaba do que nunca esse risoto. Chefe Juarez, um abraço, hein? Até semana que vem. Até semana que vem. E espero que você faça um dia esses risotos e fotografe e manda pra gente, tá? Com certeza. O ouvinte que quiser pode ficar à vontade. Tô falando aqui. Você. Eu também. Firmei um compromisso aqui então, chefe. Não sou muito bom na cozinha não, mas eu posso tentar. Mas esse risoto é só você seguir aí, ué. O modo de preparo dele tá bem explicadinho, não tem erro, né? Isso aí. Um abraço, querido. Outro.